Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito um bom simulado, que tenha ido tudo bem, que tenha dado tudo certo. Enfim, gente, hoje a gente está aqui para corrigir o simulado que vocês fizeram, que tomou como base bancas do Sudeste. Então, eu não tinha como colocar todas as bancas atuantes no Sudeste, tá? Tem bancas que estão vindo aí com perfis muito peculiares, como a VUNESP, a FGV. Elas são bancas mais avançadas do que as bancas comuns, que costumam pegar ali prefeituras mais simples, né? De cidades menores, no caso. A VUNESP e a FGV estão pegando bastante cidades mais populosas, cidades maiores, Mogi das Cruzes, Piracicaba, foi a VUNESP, né? São José dos Campos, que é a FGV. Então, a gente trouxe aqui bancas semelhantes que atuam no Sudeste, tá? Bancas que têm um perfil semelhante, e esse perfil é ser um pouco mais simples, um pouco mais fácil. A IBAN, ela tá pegando também, indo mais para o lado da VUNESP, mais de uma VUNESP de mais ou menos uns 5 anos atrás. A IBAN ainda tem um longo percurso aí para chegar até o nível da VUNESP. Por isso que a gente também incluiu a IBAN nesse simulado, tá? Eu vou explicar cada coisa sobre cada uma das bancas que a gente trabalhou no simulado, vocês sabendo que existem outras bancas que também atuam no Sudeste, tá bom? Essas são apenas as principais e as que estão pegando mais concursos, né, nos últimos 2 anos. A gente fez um compilado nesse sentido, para que vocês consigam ter aí um panorama geral, tá bom? Dessa situação do Sudeste. A gente vai ter aqui também, nessa live, quais que são os concursos que estão abertos no Sudeste. Lembrando que hoje é domingo e todos os editais são atualizados na segunda-feira. Então, temos editais novos para entrar amanhã, tá? Nessa lista que eu vou mandar para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a gente fala sobre isso também mais para frente, tá bom? Bom, algumas pessoas não me conhecem. Eu sou a professora Emanuele, eu sou a professora de dentística e também sou a idealizadora aqui do Odon Concursos. Fui eu que reuni a equipe, né, com esses 14 professores para a gente fazer você ir rumo à sua aprovação. Com a nossa experiência nos concursos públicos, todos os professores são extremamente experientes, já passaram por esse processo que vocês estão passando. Uns ainda seguem nos seus cargos, outros optaram por seguir uma outra linha, né, que é o meu caso. Eu virei exclusivamente empreendedora para ajudar vocês e professora. Eu me dediquei ao meu mestrado na Unicamp, estou finalizando o doutorado também lá na Unicamp em dentística e estou aqui com vocês. Basicamente, eu vivo para os meus alunos, né? Isso é um fato, eu vivo para vocês. Então, gente, eu vou apresentar para vocês também a nossa equipe, né? Falar sobre cada um dos nossos professores, falar o nome, mostrar a fotinha para quem não nos conhece ainda, antes da gente começar a correção do simulado propriamente dita. Esse simulado a gente optou por fazer apenas com questões de conhecimentos específicos, mas os simulados que acontecem lá dentro do nosso curso sempre envolvem outras disciplinas, então sempre envolvem o SUS, português, informática, raciocínio lógico, a depender do simulado. Por exemplo, tivemos simulado para o edital de Parauapebas esse mês, né? Parauapebas Pará. E a gente colocou atualidades, a gente colocou legislação, para que seja sempre muito bem fidedigno aí ao que o aluno vai fazer. Mas todo o nosso simulado nunca envolve só específicas, tá bom? Aqui é que a gente trouxe só os conhecimentos específicos, porque eu não conseguiria trazer para vocês os outros professores aqui para corrigir as questões. Então, a gente optou por deixar realmente só os conhecimentos específicos. Os professores, nesse fim de ano, eles ficam extremamente corridos. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas está tendo uma ampla gama de editais saindo aí. Todos os nossos professores são muito focados nesse ramo dos concursos. Então, acaba que eles ficam extremamente ocupados mesmo,
sabe? Então, tem muitos que trabalham para outras instituições de ensino, os professores das disciplinas básicas, né? Português, raciocínio lógico, informática, trabalham para outras áreas sem ser apenas odontologia. Então, acaba que a disponibilidade deles está um pouco curta, né? Nesse fim de ano. E a gente também está desenvolvendo um projeto muito legal aqui dentro do Odon Concursos, que tem uma demanda grande dos professores. Não posso contar o que é ainda, mas futuramente vem aí novidades super legais dentro da nossa plataforma. Bom, então, dito isso, nós vamos primeiramente mostrar para vocês tudo sobre a gente, né? Nos apresentar, eu vou falar sobre cada professor. Então, muita gente vem perguntar para a gente qual que é o nosso diferencial, né? Temos muitas pessoas no mercado se propondo a preparar, né, todo mundo para concursos públicos e tudo mais. Só que a gente vem com um diferencial muito grande, que é principalmente a assistência ao aluno. Então, quando a gente começou lá com as nossas apostilas, com os materiais em PDF, a gente sempre estava recebendo solicitação de, por exemplo, gente, vocês precisam criar videoaulas, vocês precisam fazer realmente com que a gente tenha acesso a slides e tudo mais, porque eu não estou conseguindo acesso com outras pessoas e vocês mesmo apenas divulgando os PDFs, vocês ajudam a gente, vocês tiram dúvida da gente. Eu falo com as outras escolas, com as outras empresas, com outros professores e ninguém me responde, ninguém me dá assistência. Isso foi um fato. Quando a gente lançou o curso, a gente trouxe todos esses prints, obviamente que a gente não colocou o nome, né, das empresas, mas a gente trouxe todos esses prints dos alunos falando as mesmas coisas. E foi aí que eu, né, me propus a colocar a minha cara, a chamar os professores e dizer, bora gente, bora lançar nosso curso, com videoaulas, com tudo, mas com um diferencial muito grande, que é essa assistência ao aluno. Por isso que a gente fica sem tempo também, porque a gente está sempre aí por vocês. Então, dentro do nosso curso, você tem aula de todas as disciplinas. Isso faz com que você não precise ir atrás de outros locais para você estudar. Isso é muito legal porque faz com que você tenha apenas um investimento, né? A gente pensou muito nisso. Geralmente, quem está atrás de concurso público não é uma pessoa que ganha muito. Porque se ganhasse muito, 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 né, e tivesse uma estabilidade financeira e tudo mais, ela provavelmente não estaria fazendo concurso público, né? O concurso público, ele é aquele ato de, meu Deus, eu preciso melhorar de vida, né? Então, dito isso, a gente sabe que o aluno, ele não tem condições de ficar gastando 5, 6 mil reais em cursos, indo aqui, ali, em vários lugares, pegando, sabe, várias informações. Então, a gente quis trazer dentro do nosso curso principal, que é o Concurseiro Pro, aulas de todas as disciplinas. Por exemplo, esse professor aqui, que vocês estão vendo, de terno aqui em cima, deixa eu pegar a minha canetinha, eu vou falar mais dele para vocês, mas esse professor aqui, ele é o professor de legislação. Então, quando surge um edital, que é um edital muito importante para a gente, tem muita demanda, e esse edital tem uma legislação, por exemplo, para Parauapebas, ele se propõe a gravar, como ele está gravando agora as aulas para Parauapebas, né? Disponibilizou um PDF para a legislação, está gravando aula de resolução de questão para Parauapebas, então ele é o nosso professor de legislação. Outros locais não têm legislação. Uma outra coisa que outros locais também não têm é atualidades, com o professor Otoniel. Então, esse é o nosso diferencial, é você ter acesso a tudo. E é cada um do seu quadrado. Então, cada um vai dar aula do que sabe fazer. Tá? Eu não me meto na aula do professor Luciano, que é o professor de endo. Eu não gosto de endo. Eu sei endo, mas eu não gosto de endo. Então, quando a pessoa não gosta, a pessoa não passa o assunto da melhor forma. Eu amo dentística. Minha aula de clareamento, ela é extremamente elogiada, assim como várias outras. Por quê? Porque a gente fala do que a gente tem propriedade, do que a gente sabe. Então, eu trago professores, cada um em seu quadrado, com professores sendo experientes, né, em concurso público, em dar aula, tendo uma didática,
tá? E todos esses professores estão ali para ter assistência, né, para prestar assistência a vocês. Então, nós temos um canal de tira dúvidas pelo e-mail e temos também um cronograma de estudos que os alunos do Concurseiro Pro, que é o curso principal, eles têm direito a um cronograma de estudos, né, para facilitar e guiá-los nessa jornada. Além disso, todas as aulas são atualizadas com módulos específicos para editais abertos. Então, sempre que abre um edital aberto, dentro do nosso curso principal, a gente abre ali aquele módulozinho e lá a gente coloca as resoluções de questões da banca específica daquele edital, tá? E aí a gente coloca a lista de aulas para assistir para esse edital. Então, isso é um diferencial muito grande também. Fora o acesso a banco de questões, nós atualmente temos mais de 6.000 questões dentro do nosso curso. Isso faz com que você também não precise pagar outros locais, ir para outros locais para ter acesso aos bancos de questões. E um outro diferencial é que a nossa plataforma tem área do aluno, a metodologia da gente é extremamente própria. A nossa área do aluno é toda feita para a gente. Então, não utilizamos Hotmart, não utilizamos Eduz para os cursos, o site é nosso, a plataforma é nossa, a área do aluno é nossa. Esses são os nossos diferenciais. Nós temos cada um dos nossos professores. Esse aqui é o professor Otoniel, ele dá aula de atualidades lá dentro. Temos o professor Silvio, que é professor de informática. O professor Alvin, que eu falei, né, que dá direito e legislação quando surge algum edital que a gente precise. O professor Lucas, um professor incrível, assim como todos, ele dá a parte de raciocínio lógico e matemática. E o professor Juliano, também bastante elogiado na nossa plataforma, que dá a aula de português. Além deles, nós temos a professora Dailane, que dá SUS e legislação do SUS, apenas o SUS. A professora Dailane, ela foca no SUS. A parte de odontologia voltada para o SUS é comigo, certo? Mas o SUS, legislação do SUS, é a professora Dailane, ela é enfermeira. Eu não sei se vocês sabem, se vocês percebem, mas quando a gente está na graduação, a gente não tem um acesso muito grande a legislação do SUS propriamente dita. A gente tem uma coisa ou outra, mas a gente não está imerso nisso. É diferente da rotina de um enfermeiro. Por isso a gente traz um enfermeiro para dar aula de SUS e legislação para vocês. E entrando nas específicas, temos o professor Luciano, de endodontia, a professora Rafaela, de periodontia. A professora Rafaela é aprovada do Exército, concursada do Exército. A professora Carla, de estomatologia. A professora Amanda, de farmaco, odontopediatria e legal. A professora Juliana, que também dá odontopediatria junto com a professora Amanda e ortodontia. A professora Débora, que faz parte da prótese da DTM, porém agora a Débora está mais focada em DTM. Nós temos uma nova professora para a parte de prótese, que é a professora Gilda. Eu esqueci de trazer a fotinha dela aqui. Professor João Paulo, que dá cirurgia e traumatologia, a professora M, que dá radiologia, e eu, que dou a parte de dentística, biossegurança e odontologia em saúde coletiva. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês, antes da gente começar, quais são os cursos que a gente tem na nossa plataforma. Então, muita gente tem dúvida entre as diferenças entre os cursos. Isso é uma coisa importante da gente trazer, certo? O curso Concurseiro Pro, nele a gente tem mais de 500 aulas, estamos quase chegando em 600, de todas as matérias de odontologia, SUS, português, informática, raciocínio lógico, atualidades. Todas as aulas, pelo menos de SUS e de odontologia, né? Porque cada uma das outras disciplinas básicas, cada professor tem seu método, mas as aulas de odontologia e de SUS todas acompanham o PDF para acompanhamento das aulas. Mapas mentais. Você tem acesso a uma plataforma de atualidades que a gente tem uma parceria e você se inscreve nessa plataforma de atualidades e ele chega notícia todos os dias no e-mail, às 6h06 da manhã, de uma forma descontraída, numa linguagem bem boa ali para você aprender atualidades tomando o seu café da manhã. Além disso, temos bancos com mais de 6.000 questões de bancas variadas, como eu falei para vocês, inclusive todas que a gente trabalhou aqui no simulado. E-mail tira dúvidas com os 14 professores da equipe, simulados mensais, todo mês a gente tem um simulado, geralmente na última semana do mês, vídeos motivacionais e dicas com a psicóloga da equipe para prevenir vocês de autossabotagem, de ansiedade. O acesso desse curso é de 12 meses, podendo ser renovado com desconto após esse período, e você também tem acesso a módulos específicos para editais abertos. Eu esqueci de atualizar essa frase aqui.
Itabirito já saiu e nós temos alguns outros módulos específicos. Lá nós temos atualmente o módulo da Marinha, o módulo de Maricá, o módulo de Congonhas, Atibaia, Ribeirão Preto, Parauapebas, São José dos Campos e Guaramirim. São esses os editais que a gente, os módulos específicos que a gente tem lá dentro aberto, tá? Que a gente abre esses módulos específicos quando tem demanda e quando precisa. Quando tem alguma resolução de questão que tem que ser mais específica, uma banca mais diferentona, que a gente precisa trazer uma coisa, muita demanda, né? Que a gente precisa trazer mais coisa ali para o aluno, resolução de questão e tudo mais. Fora isso, todos os alunos do Concurseiro Pro têm direito a um cronograma de estudos personalizado, com base nas suas dificuldades, no edital que você está estudando. Se você não está estudando para nenhum edital ainda, como por exemplo o pessoal que está estudando para a Prefeitura do Recife, né, não é no Sudeste, mas a Prefeitura de Recife está vindo aí com muita coisa, muita vaga legal, e já tem um pessoal estudando. E esse cronograma de estudos é de acordo com a sua disponibilidade. Então, se você tem 2 horas para estudar por dia, a gente adequa o seu cronograma para você estudar 2 horas por dia. Fora esses cursos, nós temos os isolados, que é o concurseiro odonto, que vai ter apenas as específicas de odontologia e questões. O SUS, que tem apenas as matérias do SUS. Então, nada que envolve a odontologia vai estar dentro do SUS, do concurseiro SUS. Esse curso Concurseiro SUS, ele é exclusivamente comandado pela nossa professora Dailane, certo? Por isso, não tem a parte de odontologia dentro do SUS. A odontologia em saúde coletiva é diferente de SUS, tá? SUS é a legislação do SUS, Lei 8080, Política Nacional de Atenção Básica, Política de Humanização, Lei 8142, História da Epidemiologia das Doenças Transmissíveis, Determinantes Sociais da Saúde, é completamente diferente, tá bom? Por isso que a parte que envolve o SUS dentro da odonto, né, odontologia em saúde coletiva, aí entra no concurseiro odonto, certo? E o concurseiro básicas, você tem acesso a português, informática e raciocínio lógico, todos com videoaulas, tá? Sendo que no concurseiro odonto você também tem acesso a questões. Nós temos alguns combos que a gente montou, né, para algumas pessoas que têm uma demanda diferente. Às vezes a pessoa não quer começar a estudar pelas básicas, apesar de eu recomendar fielmente, né? E aí ela quer começar só por odonto e SUS, aí tem um combo odonto e SUS. Ou só por odonto e português, aí tem um combo odonto e português. Ou só pelo combo odonto SUS português, tem também, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês agora como que é a nossa área do aluno, como que é tudo por dentro, tá bom? Vou mostrar agora. Esse edital aqui de Itabirito já saiu, mas eu vou mostrar para vocês como é que tá ela agora. Vamos comigo. Bom, então deixa eu mostrar para vocês tudo por dentro, né? Porque não adianta eu só falar. Olha, no módulo Boas-Vindas, logo quando vocês entram no curso principal, esse é o concurseiro Pro, certo? Concurseiro Pro, gente, não esqueçam. Aqui você tem uma apresentação do curso, como estudar sem edital aberto, como estudar com edital aberto, instruções para você entrar para a plataforma de atualidades, alguns recados importantes, os vídeos motivacionais, dicas para controlar a sua ansiedade e autossabotagem com a psicóloga, né, Érica, que aqui tá com o meu nome, é porque eu não podia cadastrar a psicóloga como professora, né? Então acabou que saiu na plataforma com o meu nome, mas não sou eu, tá? É a psicóloga. Aqui você tem os outros módulos, né? Odontologia, SUS, informática, português, matemática, raciocínio lógico. E aqui, ó, dentro do módulo de odontologia, você tem as disciplinas de dentística, né? Tudo de dentística. Lembrando que cada aula tem um material em PDF, né? Como vocês estão vendo aqui. Endodontia, periodontia, estômato. Essa lista de aulas, gente, você consegue ver na descrição do curso, tá? De todos os cursos, tem todas as aulas que estão disponíveis. Farmaco e anestésio, emergências médicas, DTM, cirurgia, anatomia, radiologia, enfim. Odontologia em saúde coletiva, odontopediatria, ortodontia, prótese e biossegurança, tá? Alguns bancos de questões, né? De algumas bancas específicas. E aqui, ó, a gente consegue ver que o banco de questões que eu falei para vocês, ó. Aqui tem os mapas mentais, né, que é para ajudar vocês na revisão.
Os bancos de questões, que totalizam 6.000 questões de várias bancas, ó, Quadrix, IADES, IBAD, Fundatec, FURB, FGV, FEPESE, CPCom, Consulpan, Cotec, enfim, gente, é um monte, um monte, um monte, um monte. Tá? A gente está sempre atualizando esse banco de questões, sempre, 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 viu? Não se preocupem com isso. E aqui você tem acesso a todos os simulados que já ocorreram até agora, tá? Aqui ainda falta entrar 2. Voltando aqui, você pode ver também os módulos específicos. Lembrando que nesses módulos específicos não entram as aulas para o concurso, certo? As aulas para o concurso você tem acesso na lista de aulas que a gente te dá no cronograma de estudos, que aí você vai estudar para cada edital, né? Então, Atibaia, você não vai estudar só aqui dentro do módulo de Atibaia. Aqui dentro do módulo de Atibaia vai entrar apenas as resoluções de questões para Atibaia, entendeu? Que é exatamente o que a gente vai colocar aqui, ó. Tem bancos de questões da IBAN, tá vendo? Da IBAN SP, os simulados da IBAN. Aqui a gente vai colocar questões da IBAN, resolução de questão, entendeu? Mas cada aluno recebe, né, o cronograma de estudos com a lista de aulas para assistir para Atibaia. Caraguatatuba, São José dos Campos. Por que São José dos Campos tem 64 aulas? Porque precisou de aulas específicas de matemática para São José dos Campos. Então, a gente colocou aqui, mesma coisa com Guaramirim, que tem 60, porque precisou também de aulas para Guaramirim, tá? Parauapebas também precisou de aulas para Parauapebas. E a EBSEC também vai entrar, né, resolução de questão essa semana. Deixa eu abrir aqui Parauapebas para vocês verem, tá? Como é que tá tudo. Aqui tem anatomia dos dentes permanentes, que foi um assunto cobrado por Parauapebas, né, pela banca de Parauapebas. Anatomia dos dentes descidos, que também Parauapebas cobrou, está cobrando, né? As questões resolvidas de conhecimentos específicos da FADESP, temas importantes em atualidades para essa prova, revisão e questões, né, de informática também da FADESP. Vai entrar também a parte de resolução de questões de legislação, a parte de resolução de questão de português. Então, é assim que a gente costuma trabalhar, certo? Bom, esse é o nosso curso principal, que é o Concurseiro Pro. O Concurseiro Odonto, ele tem apenas os módulos. Então, o Concurseiro Odonto vai ter apenas odontologia. O Concurseiro SUS vai ter apenas o SUS. Concurseiro Básicas vai ter apenas informática, português e matemática. O resto não está nos cursos isolados, tá? Bom, então a gente vai abrir, assim que finalizar a live, desconto no nosso site. A maioria dos cursos, principalmente os combos, deixa eu lembrar, o Concurseiro Pro e os combos entrarão em desconto no site assim que finalizar a live. Não é válido para o concurso, o edital específico de Maricá, que tem um curso específico para ele, nem para os cursos de isolada, só odonto, só SUS, só básicas, tá? Não vai ser válido, apenas para os combos e para o Concurseiro Pro, certo? Então, agora vamos começar a falar sobre as principais bancas que atuam no Sudeste e falar de cada uma delas, né, que foram abordadas no nosso simulado, com os principais assuntos que mais caem, né? Vamos falar sobre isso. Quais que são as principais bancas que atuam no Sudeste? Óbvio que, como eu falei, tem muito mais do que essas, tá? Eu não podia trazer todas. Por isso que eu trago a principal, que é as principais, né? Que é quem tá pegando aí as principais cidades de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo, tá? Então, é a VUNESP, a FGV, a RBO, a Avança, o Instituto Mais e a IBAN, né? Ou o IBAN. Eu falo a IBAN, que eu falo a banca IBAN, tá? Mas vamos falar de cada um deles agora. Começando pela IBAN. Gente, a IBAN, ela tem uma peculiaridade. Qual que é essa peculiaridade? Ela se divide em duas. Ela tem a IBAN que atua nos outros estados e tem a IBAN que atua apenas em São Paulo, certo? Que é a IBAN SP. Qual que é a diferença entre as duas e por que que tem essa divisão? Gente, as bancas são espertas. O processo burocrático que envolve lançar um edital, que envolve, né,
tudo sobre o concurso público antes do edital ser lançado, é o seguinte: a prefeitura vai abrir uma licitação onde vai abrir a oportunidade para as bancas tentarem ali. A banca vencedora da licitação vai receber todo o dinheiro da prefeitura para fazer o concurso, né? Então, é assim que as bancas se sustentam. Por isso que quanto mais chance de ganhar uma licitação, melhor. Assim, o IBAN pega e faz um braço, que é a IBAN SP, com outro método. Assim, ela consegue concorrer com duas chances, né? A mesma licitação. Por isso que às vezes você vê uma prova sendo realizada pela IBAN e um município a menos de 100 quilômetros fazendo pela IBAN SP, tá? Quando é em São Paulo. Por isso que tem essa diferença, tá bom? É sempre para aumentar a chance. Mas acabou que tá tendo uma diferença entre as bancas. O IBAN sozinho tá pegando outras áreas, sem ser só o Sudeste, e tá tentando evoluir. Tá tentando trazer questões mais elaboradas, questões mais difíceis, só tentando. Porque teve acho que foi o concurso de onde, meu Deus? De Guanambi. Nossa, quase não sai. Foi o concurso de Guanambi, organizado pela IBAN, acabou que teve muita questão anulada, né? Muita. E isso não foi uma coisa legal. Depois eles foram melhorando nas provas que vieram, mas Guanambi esse ano foi bem ruim a organização deles. A IBAN SP ela já é mais simples, ela não vem com tanta. Não é de uma forma tão rebuscada as questões, tá? Sabe? Ela vem mais simples mesmo. No IBAN comum, pode esperar a desinfecção de materiais, consequências do HIV na cavidade oral, prevenção e tratamento das emergências médicas. Está caindo bastante isso ultimamente. Já que se você for fazer uma prova da IBAN SP, estude tudo sobre saúde pública, farmacologia e prevenção. Porém, lembre-se que a IBAN SP é um braço da IBAN. Então, você precisa também estudar questões da IBAN, porque é muito comum que a IBAN SP pegue questões da IBAN para tomar como base para atuar ali em São Paulo. A RBO é quem está aí. Só lembrando que a IBAN SP vai organizar o concurso de Atibaia, a RBO de Ribeirão Preto, tá? A RBO tá com esse edital de Ribeirão Preto e temos alguns assuntos que são mais cobrados pela RBO, que é estômago, saúde pública, farmacologia, odontologia legal, especialmente código de ética e dentística. Lá no curso tem 1.000 questões da IBAN SP, 400 questões da IBAN comum, quase 1.000 questões da RBO. É muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Por isso que a gente fala com propriedade, né? De tudo que a gente está falando aqui. Na Avança SP, pode esperar Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Humanização, CIV e ART, Epidemiologia e Índices em Saúde Bucal e Oclusão. São assuntos que estão caindo bastante na Avança. No Instituto Mais, espere Cariologia e Fluor, tudo sobre estomatologia, Código de Ética e Legislação Aplicada, tá? Então, tudo que envolve o nosso processo de trabalho, conceitos em biossegurança, técnicas anestésicas, princípios em exodontia, complicações e acidentes em cirurgia. O Instituto Mais organizou agora a prova de Ferraz de Vasconcelos. A gente corrigiu essa prova, né, em PDF com vocês. Quem teve a oportunidade de baixar, aproveitou bem essa correção. Bom, e vamos agora para os editais abertos no Sudeste. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos editais abertos, tá? Lembrando que esses editais eles são atualizados toda segunda-feira. Então, ainda não está atualizado para essa semana, tá bom? Que vai vir agora. Como hoje é domingo, amanhã essa lista estará atualizada com novos editais. Guatapará, São Paulo, Hospital Santa Lídia, em São Paulo, Processo Seletivo de Itabirito, Minas Gerais, Torre de Pedra, São Paulo, Embu das Artes, São Paulo, Itaporanga, São Paulo, Gália, São Paulo, Congonhas, Minas Gerais, que a gente fez uma análise desse edital, né, na sexta-feira, que ele vem com 26 vagas, bastante coisa, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Emilianópolis, São Paulo, Itaipé, Minas Gerais,
São Luís do Paraitinga, toda vez São Paulo, Vargem Alta, Espírito Santo, Luiz Antônio, São Paulo, Frutal, Minas Gerais. Lagoinha, São Paulo, Águas de Lindóia, São Paulo, São Tiago, Minas Gerais, Guiricema, Minas Gerais, Guimarães, Minas Gerais, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Atibaia, São Paulo, com salário acima de R$ 14.000, Itaiomi, Minas Gerais, Matutina, Minas Gerais, Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, Campanha, Minas Gerais, Miracema, Rio de Janeiro, Pitangueira, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Antônio Dias, Minas Gerais, Camanducaia, Minas Gerais, Curvelo, Minas Gerais, que aí vem com várias vagas, tanto para dentista da Secretaria de Saúde da Família, como dentista da equipe de saúde primária, né? Um edital que está realmente muita gente querendo. Lagoa Santa, Minas Gerais, Pratápolis, Minas Gerais, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, Guaranésia, Minas Gerais, Três Corações, agora todos que eu falar vai ser Minas Gerais, Três Corações, Presidente Bernardes, Fronteira dos Vales, Divisa Nova, Alpercata e Pirapora, tá? O Pirapora todo mundo tá querendo, por quê? A prova apenas em março, muito bom, né, gente? Então, percebam que está tendo uma grande demanda de editais abertos ultimamente, tá? Isso é uma coisa que é um fato, dá para perceber. E a gente avisou. Lá em janeiro, quando a gente fez nosso evento da Odontoclass, a gente avisou, gente, comecem a estudar. 2023, 2024 vão ser 2 anos próprios para concurso público. Ainda tem demanda reprimida da pandemia, sabe? Então a gente explicou como é que funciona isso lá. A gente avisou, comecem a estudar o quanto antes, para não começar a estudar só com o edital aberto. Fora esse edital, tem o de Maricá, Rio de Janeiro, que está aí com muitas vagas, né? São 109 no total. A gente fez também uma análise do edital na sexta-feira. Bom, agora vamos começar propriamente dita a nossa resolução de questões do nosso simulado. Vamos lá. A exodontia de dentes mandibulares requer fórceps que possam ser utilizados em dentes unirradiculares para os incisivos, caninos e premolares, e dentes birradiculares para os molares. O fórceps mais utilizado para dentes unirradiculares inferiores, é pronto, letra A, 150, letra B, 151, letra C, 53L, letra D, 88L, letra E, 210S. E aí, gente, vocês podem até acertar, mas vocês sabem para qual finalidade tem os outros? Essa é fácil, né? A gente já sabe qual que é o fórceps. Mas, e o 88L e o 210S, vocês estão lembrados, né? Pelo porquê que eles são utilizados, para qual situação? Então, né, a 150, o fórceps 150, ele é utilizado para dentes incisivos, comecei com minha letra bem linda, caninos e pré-molares. Pré-molares, deixa eu pegar novamente aqui a caneta que ela sumiu do nada. Superiores. Eita! Deu bug na hora de escrever. Isso era para ser os superiores, viu, gente? Eu e essa canetinha, mas gente, isso aqui eu nunca consegui aprender a usar, sério. Enfim, 151 também é para incisivos caninos e premolares. Porém, aí é para os inferiores. Que é o que a nossa resposta, o que a nossa pergunta quer saber, né? Essa é a nossa resposta. Mas e o 53L? O 53L é para molares superiores do lado esquerdo. Então, eu vou colocar como L, que é o que left, né? L é left, R é right. Left, esquerda, right, direita, tá? Eu vou colocar aqui por via das dúvidas, né? Para ninguém esquecer. Esquerdo.
lado esquerdo. O 88L é para molares superiores, também do lado esquerdo, porém com coroas destruídas. O 210S são para segundos e terceiros molares superiores, certo? Quando eles estão unirradiculares, ou seja, é um fórceps especial, unirradiculares com raiz cônica, tá? Por isso não seria essa a resposta, e a resposta é a letra B. Próxima questão. Dos materiais de moldagem utilizados para a confecção de restaurações diretas, aquele que apresenta como reação secundária durante a polimerização o gás hidrogênio é A. O polissulfeto, B. Poliéter, C. Silicone de condensação, D. Silicone de adição, E. Mercaptana. Gente, o produto, né, há um material que vai ter como reação, né, como subproduto de uma reação secundária, o gás hidrogênio, é a silicona de adição. Porém, isso só acontece quando a manipulação é ruim ou quando não se respeita o que o fabricante está dizendo, tá? Então, essa liberação de gás hidrogênio, ela vai influenciar na superfície do gesso. Influência no gesso. Por isso que, via de regra, a gente aguarda 1 hora para vazar, para que ocorra toda essa liberação do hidrogênio. Esse período mínimo, ele pode variar entre as diferentes marcas, então é muito, muito importante que você leia a bula de cada material que você está trabalhando, certo? Mas é a letra D, que é o gás hidrogênio. Vira e mexe, a gente tem aqui, né, substituindo o gás hidrogênio, o álcool. E aí, gente, se tivesse aqui, que seria o álcool, qual que seria a resposta? Vou aguardar vocês me responderem. Deixa eu ver que horas são já. Caramba, falo demais, né? Gente, se tivesse aqui o álcool, seria a silicona de condensação, tá? Próximo. As doenças gengivais modificadas por medicamentos são altamente prevalentes devido ao uso aumentado de drogas, conhecidas por induzir o aumento gengival. O desenvolvimento e a gravidade desse aumento em resposta às medicações são específicos para cada paciente e podem ser influenciados pelo acúmulo descontrolado de placa. São consideradas drogas indutoras do aumento gengival, exceto. Para isso, a gente precisa saber quais que são, né, as drogas indutoras do aumento gengival. Vou dizer para vocês. Nós temos o grupo dos bloqueadores do canal de cálcio. Quais que são? Nifedipina, amlodipina, diltiazem e o verapamil. De cara aqui a gente já tem 2, né? 2 nas alternativas que induzem sim o aumento gengival. É o verapamil, então como ele está pedindo o exceto e o verapamil induz o aumento gengival, não seria. E a nifedipina, que também induz um aumento gengival e também não seria, certo? Agora, as outras. Quem aí sabe qual é a próxima, um outro medicamento que induz
o aumento gengival? Vamos lá. Vou esperar vocês responderem. Gente, os anticoncepcionais, a fenitoína, lembrando que esses aqui não são mais bloqueadores do canal de cálcio, tá? A fenitoína é um anticonvulsivante. E a ciclosporina. Pronto, são esses os medicamentos que induzem o aumento gengival que mais caem nos concursos, tá? Aqui tem a fenitoína, aqui na letra A, né? Ela induz, então não é exceto. E a ciclosporina aqui na letra E. Então, sobra pra gente o meloxicam. O meloxicam, gente, como vocês sabem, né? Ele é um AINE que é usado para tratar dor ou inflamação. E ele não tá associado ao aumento gengival, como efeito colateral do uso dele. Próxima. O aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multiradicular com deslocamento apical do soalho pulpar e bifurcação das raízes, sendo o diagnóstico geralmente feito por imagem radiográfica, é denominado, letra A, macrodontia, letra B, taurodontia, letra C, hiperdontia, D, concrescência e E, dente evaginado. Gente, é a taurodontia, tá? O que é a taurodontia? Todas essas outras você tem acesso lá com a professora Carla no curso. A taurodontia, ela é um distúrbio de desenvolvimento, tá? Que a bainha epitelial de Hertwig, ela não vai invaginar corretamente em um nível normal, né? E aí, o que é que acontece com o dente? Um aumento da câmara pulpar, geralmente associado a um dente multiradicular, predominantemente em molares permanentes, e também, né, ele vai causar aí um deslocamento apical do soalho pulpar. Certo? Só que, clinicamente, o dente parece ser normal. Ele só é diagnosticado na imagem radiográfica, tá? Então, clinicamente, normal. Pronto. Tudo sobre a taurodontia. Portanto, todas as características da letra B, taurodontia. Bisel vestibular realizado em restaurações de classe 4 apresenta duas funções. Permite uma transição gradual entre a espessura da resina e o remanescente dental e expor uma maior quantidade de esmalte para aumentar a retenção e a qualidade do selamento marginal. A extensão desse bisel, segundo Baratieri, deve ser D. Um adendo antes de eu trazer aqui para vocês. Os concursos públicos utilizam, dentro da odontologia e da dentística, 3 referências básicas para a parte de dentística. Não estou falando materiais dentários, falando dentística. Baratieri, Conceição, certo? E Mondelli. São esses 3. Geralmente, o Mondelli e o Baratieri têm mais recorrência nos concursos do que o Conceição. Tá? Mas também a gente trabalha com ele lá no curso, porque, principalmente com os concursos militares para especialista em dentística, traz bastante o livro do Conceição, tá? E o Baratieri, ele traz que o bisel, ele tem que ter 2 milímetros. Essa é a regra do Baratieri. Por isso que é importante você saber qual é a referência que você está utilizando, né? Porque, basicamente, o concurso, ele vem para te confundir mesmo, tá? Então, 2 milímetros. Muitas vezes eles colocam segundo Baratieri para confundir você.
Então, eita, é segundo Baratieri, meu Deus, será que vai ser diferente do que eu aprendi? E não, a gente aprende que é 2 milímetros, né? Por que a gente aprende que é 2 milímetros? Gente, o que é que significa a necessidade de expor uma maior quantidade de esmalte? Por que expor uma maior quantidade de esmalte? Como vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo agora, a adesão em dentina é uma coisa muito mais difícil do que a adesão em esmalte, certo? A adesão ali no esmalte, quando você faz a exposição ali dos prismas do esmalte, depois do condicionamento ácido, ela retém muito mais fácil do que na dentina. A dentina é úmida, ela tem uma grande quantidade de fibras colágenas, então você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de ácido que você usa, com o método que você usa. É muito mais difícil de você conseguir uma boa adesão na dentina do que no esmalte. Por isso que você expõe ali uma maior quantidade de esmalte, mas não tão grande, né, para aumentar a retenção. O adesivo, por ele penetrar melhor, se você faz o bisel expondo um pouquinho mais de esmalte, né, dos prismas do esmalte, aquela adesão vai ser melhor realizada, tá bom? Essa é uma das finalidades do bisel, tá? Sendo várias outras também. Como ele falou aqui, alguma delas, né? Próximo, o volume máximo de uma solução de anestésico local deve ser calculado em função de 3 parâmetros: concentração do anestésico na solução, dose máxima recomendada e peso corporal do paciente. A dose máxima por quilo de peso corporal e a dose máxima absoluta do anestésico articaína são, respectivamente, letra A, 4,4 e 300 mg, letra B, 6 mg e 400 mg, letra C, 7 mg e 500 mg, D, 1,1390 é 4,4 e 500. Se na dentística tem 3 referências, na anestesiologia temos 2, que são o Andrade, né, o livro do Eduardo Dias de Andrade, que é professor de lá da universidade que eu faço meu doutorado, inclusive, e o Stanley Malamed, tá? Essas 2 referências, elas são muito cobradas e nem sempre, às vezes tem, mas nem sempre vai estar dizendo no enunciado qual que ela quer que você tome como base. Geralmente, quando não tem dizendo qual que é a referência que está tomando como base, as próprias alternativas dizem qual que está certo e qual não está, mas você precisa decorar os 2, certo? Quando não diz, também é porque é semelhante. Então, para a articaína, eles falam a mesma coisa, né? A articaína, que foi a que a questão estava pedindo aqui, ó. Os 2 falam que 7, né, a dose máxima por quilo é 7 e a dose máxima total é 500. Olha, a mesma coisa para ambas, tá vendo? Porém, para a prilocaína, a lidocaína e a mepivacaína, as referências são diferentes. Entendeu? Para o Malamed é 7. Para o Andrade é 4,4. Cadê minha canetinha? Sumiu. Aqui. 4,4 para o Andrade. A MEP é 4,4 para o Andrade também, igual a lidocaína, mas para o Malamed é 6,6, certo? Sendo que máximo absoluto para a lidocaína é 500 e para a mepivacaína é 400. A prilocaína para o Malamed é 8, com a máxima absoluta de 600, e o Andrade é 6, com a dose máxima total, né, 400. Vejam que os 2 são bem diferentes, né, salvo pela articaína, que é a mesma coisa. E você precisa analisar mesmo ali as alternativas que tem possíveis, né? Bonitinho, decorando a tabelinha dos 2. Aqui, como ele quer saber da articaína, não importa se é Andrade ou se é Malamed. Nos 2 é a mesma coisa, 7 mg, 500 é a dose máxima total. Constitui a manifestação clínica mais frequente provocada pelos vírus HHV4, HHV4,
A evolução mais comum dessa patologia caracteriza-se pelo aparecimento súbito de dor na garganta, febre e fadiga extrema, associada com faringotonsilite, linfadenopatia, mal-estar, linfocitose atípica transitória e aumento do título de anticorpos. Assinale a patologia. Gente, ele está querendo saber, né, uma doença viral aqui no meio dessas. Mais fácil que da tapa em bebo. Gente, qual dessas alternativas vou ler para vocês, tá? Qual dessas alternativas é causada por vírus? A. Doença de Paget. B. Candidíase. C. Mononucleose infecciosa. D. Eritroplasia. E. Líquen plano. Vamos lá. Essa é para ninguém dizer que não zerou a prova, né? Vamos combinar. Gente, doença viral, mononucleose infecciosa, o famoso sapinho, tá? Não esqueçam. Ela é causada pelo vírus Epstein-Barr, também conhecido como HHV4, tá? Epstein-Barr, HHV4. Beleza? O amálgama é um material indicado para restauração direta devido à sua durabilidade, relação custo-benefício e simplicidade da técnica. A propriedade viscoelástica deste material, que sofre deformação plástica sobre a aplicação de forças estáticas e dinâmicas, é denominada A. Rigidez. B. Expansão tardia. C. Módulo de elasticidade. D. Creep. E E. Módulo de Young. Gente, e aí, vocês sabem essa? Amálgama é uma coisa bem difícil para algumas pessoas, porque muita gente não dá mais na faculdade, né? Não tem mais isso na faculdade. Mas vamos para cada uma delas. O que é a rigidez, gente? Rigidez é um estado onde o material ele não cede, estado onde não cede nem a flexão e nem a pressão. Ou seja, é um estado que não possui maleabilidade, que tem uma inflexibilidade, tá? Ele não vai ceder, independente do que você faça, tá? A expansão tardia, ela é um fenômeno muito produzido pelo zinco na amálgama, né? No amálgama, quer dizer, na liga de amálgama, onde o amálgama se expande, literalmente se expande depois do procedimento restaurador. Isso pode causar dor para o paciente. Muita gente pode estranhar caso um paciente, você faça uma restauração de amálgama, né? No paciente, ele volta sentindo dor, achando que é porque a restauração está muito profunda, e não. É porque expande e pressiona ali a região, causando uma dor. Isso pode ser diminuído com o cuidado, com o isolamento. Geralmente, isso é resultante de uma contaminação com água ali naquela região, tá? Mas o ingrediente, né, o componente químico que vai proporcionar essa expansão tardia é o zinco. O módulo de elasticidade e o módulo de Young são a mesma coisa, tá, gente? O Phillips, que é o livro que se usa para materiais dentários, traz os dois como semelhante. O que é? Isso é a rigidez de um material que é calculada pela razão entre a tensão elástica e a deformação elástica. Certo? Por isso não seria. Já o creep, gente, é a nossa resposta. Se fala muito sobre o creep do amálgama. O que é o creep do amálgama? É a tendência de que esse amálgama que está sólido tem de sofrer uma deformação por conta de um estresse ou pressão constante,
certo? E essa é uma das propriedades mais importantes no amálgama, é ela que sempre está caindo. Expansão tardia e creep estão caindo sempre nas questões de amálgama, beleza? Não esqueçam isso. Cistos radiculares são cistos inflamatórios localizados na região perirradicular de dente despolpado, caracterizado pela formação de uma cavidade patológica. Na presença de um cisto radicular de grandes proporções em íntima relação com estruturas nobres, a técnica cirúrgica mais indicada é: letra A, enucleação; letra B, excisão; letra C, curetagem; D, marsupialização; E, ressecção em bloco. Gente, como vocês sabem, a marsupialização é a nossa técnica de escolha para cistos, né? A maioria deles, especialmente os cistos radiculares. Essa técnica, ela é muito utilizada em lesões extensas, porque ela visa a preservação de estruturas nobres próximas ali ao campo operatório, como os dentes, os feixes vasculonervosos, os espaços aéreos. E geralmente a gente faz um segundo tempo cirúrgico para que remova toda a lesão depois da diminuição do seu tamanho, certo? Então a resposta seria D, marsupialização. Próxima. A tananã provoca na língua manchas vermelhas lisas e circundadas por uma borda esbranquiçada. Essas manchas ocorrem em razão do desaparecimento das papilas gustativas do tipo filiforme em regiões diversas da língua. Vale destacar, no entanto, que as papilas do tipo fungiforme ainda são mantidas. As áreas avermelhadas sem papilas filiformes cicatrizam-se rapidamente, aparecendo posteriormente em outro local. Qual que é esse tananã, né? Gente, essa questão eu trouxe para que vocês vejam como que é estudar por questão. Gente, tá chovendo muito aqui, tá dando umas quedas de energia doida. Eu espero. Ai, meu Deus. Gente, vocês ouviram o estruvão? Socorro. Meu microfone é bom, não pega muito as coisas externas, mas nossa, eu vi um susto. Gente, eu trouxe essa questão para que vocês vejam como que é estudar por questão. Aqui a gente sabe, né, que ela está falando da língua geográfica, a gente já conhece a língua geográfica como na palma da nossa língua, e é uma coisa muito comum da gente pegar em consultório, né, da gente ter acesso aí a essa lesão nos pacientes. E aí, como que você estuda por questão, né? Eu trouxe para vocês saberem. Aqui no enunciado, ele fala, né? Tananã, e aí ele começa a trazer vários sintomas. Então, manchas vermelhas lisas e circundadas por uma borda esbranquiçada. Papilas do tipo filiforme desaparecidas. Papilas fungiformes mantidas. Só aí a gente conseguiu 3 questões sobre língua geográfica. Tá? Então, quando você preenche a lacuna, você coloca aqui língua geográfica, o que é que vira isso aqui? Um parágrafo de um material em PDF, não é? É assim que se estuda por questão. É você sabendo qual é a resposta, vendo lá o gabarito, né? Tenta resolver, vê o gabarito, e aí você já sabe que aquele enunciado é sobre aquela coisa. E você consegue pegar as informações sobre aquela coisa em específica, tá? Língua geográfica. Gente, como vocês já sabem, né, só para não deixar passar em branco, a língua geográfica é uma anomalia benigna que vai afetar a língua. Isso causa manchas vermelhas, lisas, circundadas por uma borda esbranquiçada. E isso vai ocorrer por conta do desaparecimento das papilas gustativas do tipo filiforme em várias regiões da língua. E aí as fungiformes são mantidas. Essas áreas sem papilas filiformes, elas vão cicatrizar muito rapidamente e aparecem posteriormente em um outro local. Por isso que se chama língua geográfica, porque ela parece que está ali migrando, tá? Gente, tá caindo um mundo aqui, juro. Próxima. Para a execução correta e eficiente de uma tarefa a 4 mãos, a área de trabalho é dividida em 4 áreas. 1. Área operacional do dentista. 2. Área auxiliar. 3. A área de transferência. 4. Área estática. A área do dentista, os limites da área do dentista são entre 2 e 11 horas, entre 2 e 5 horas, entre 8 e 11 horas, entre 11 e 15 horas, entre 5 e 8 horas. Gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma informação. Antes da gente trazer, preciso situar vocês, né?
As áreas são divididas de acordo com o número de um relógio analógico, e aí a área do dentista é aquela que geralmente o profissional executa a tarefa principal, enquanto o auxiliar trabalha ali na sua área específica, e a área de transferência é a área em que o auxiliar passa os instrumentos e os materiais para você. Já a área estática, que ela fala, né? A área estática é aquela área onde fica o monitor, o refletor, outros equipamentos que não precisam ser movidos durante o procedimento, certo? Aqui nós temos algumas normas de ergonomia. E qual que é a posição mais ideal? É a 9 horas, certo? A posição 9 horas, ela permite trabalhar com uma visão direta, mesmo em regiões de difícil acesso, tá? Nessa posição, a perna do dentista ela vai ficar sob o encosto da cadeira do paciente e do lado direito do braço da cadeira. Já na posição 11 horas, o dentista fica atrás do paciente, trabalhando com uma boa visão indireta. Isso faz com que a posição 9 e a posição 11 horas sejam as mais ideais para se trabalhar, sendo a de 9 horas com a com a visão direta, tá? Por isso que quando a gente vem para cá, a depender da referência que o concurso utiliza, né, pode vir 7, pode vir 8, né? Mas, via de regra, geralmente as referências usam 9 horas e 11 horas. Isso significa que todas as questões estão erradas? Não. Gente, 9 horas fica entre 8 e 11, não fica? Então, gente, entre 8 e 11. 9 e 11 fica entre 8 e 11, não fica? Então, resposta, letra C. A cárie secundária ou recorrente caracteriza-se como uma lesão arcariosa que se desenvolve ao redor de restaurações. Para a detecção desse tipo de lesão na face mesial ou distal do elemento dentário, a técnica radiográfica mais indicada é... Gente, aí tem dizendo, né? Periapical, oclusal, interproximal, panorâmico, midi-winter. Gente, sempre que estiver falando de diagnóstico de cárie, independente, diagnóstico de cárie, certo? A técnica radiográfica vai ser a interproximal. Ah, mas eu prefiro fazer periapical. Problema seu. Para o concurso, diagnóstico de cárie é interproximal. Periapical, ela vai verificar a relação da cárie com a polpa, tá? E de material restaurador com polpa. Basicamente, a gente usa muito para isso e para ver a região do periápice. Mas diagnóstico de cárie vai ser a interproximal, tá bom? Dica aí valiosa para vocês. O vasoconstritor mais usado em todo o mundo, devendo ser o agente de escolha para quase a totalidade dos procedimentos odontológicos em pacientes saudáveis. Minha gente, vai cair a casa. Eu juro. Tô assustada. Até me perdi. Incluindo crianças, gestantes e idosos. Qual que é o vasoconstrictor mais utilizado em todo o mundo, devendo ser o agente de escolha para quase a totalidade dos procedimentos? Letra A, corbadrina. Letra B, levonorepinefrina. C, norepinefrina. D, epinefrina. Fenilefrina, letra E. Gente, qual que é o vasoconstrictor que a gente mais usa na vida da gente? Clínica. A bonita da epinefrina, né? Que ela é também conhecida como a adrenalina. Tá? Adrenalina. Viu? E para que serve o vasoconstrictor, né? Para prolongar a ação do anestésico. Então, a epinefrina vai causar uma constrição dos vasos sanguíneos ali na área onde o anestésico é injetado. E isso vai retardar a absorção do anestésico pelo sistema circulatório, que vai permitir que ele permaneça ali ativo por um período mais longo. Isso significa que o paciente pode experimentar um alívio de dor por um período estendido após a administração do anestésico, tá bom? Então, nossa querida epinefrina é a nossa mais utilizada. Considera-se que o uso de antibióticos na profilaxia de infecções de feridas cirúrgicas parece ser efetivo, com uma razoável relação custo-benefício nas seguintes situações, exceto A, para prevenir a contaminação de uma área estéril. B, quando a infecção é remota, mas associada a uma alta taxa de morbidade. C, em procedimentos cirúrgicos associados a altas taxas de infecção. D, quando a descontaminação do local for suficiente
para evitar a disseminação da infecção. E letra E, na implantação do material protético. Gente, aqui essa questão você precisa analisar direitinho. Então, eu vou dar aí 5 segundinhos para vocês me responderem qual que vocês responderiam. Vamos lá. 5 segundos, e aí? Gente, a resposta é a letra D. Por quê? Porque, beleza, que a descontaminação do local é uma parte importante para a preparação cirúrgica. Óbvio que é, tá? Mas ela não substitui a necessidade de profilaxia com antibióticos. Os antibióticos, eles têm o papel de combater as bactérias que podem ser introduzidas durante a cirurgia, mesmo que o local esteja descontaminado, tá? Então, mesmo com tudo isso, você não pode se confiar 100% na descontaminação do local. Tem que fazer do mesmo jeito. Por isso, tá? Que não é de jeito nenhum. A gente não pode deixar de utilizá-lo, tá bom? Mesmo se o local estiver lindo, maravilhoso e limpinho, tá bom? Para que tenhamos um exame clínico mais completo e detalhado do paciente, é necessário que se criem pontes de confiança entre o profissional e o paciente. A anamnese é de suma importância para um bom diagnóstico e plano de tratamento. Constitui parte de uma anamnese, exceto. Gente, a anamnese é aquela, né, onde a gente vai coletar as informações sobre história médica, os sintomas, queixa principal, enfim, antecedentes familiares, tudo que você imaginar. É a entrevista. O que é que você vai perguntar para aquele paciente, tá? Então, letra A, identificação, faz parte da anamnese? Faz. Odontograma, faz parte da anamnese? Não. O odontograma faz parte do exame clínico. Exame clínico. No caso, exame físico, né? Clínico. Eita, que como foi em cima da seta, ele não queria me deixar escrever. Queixa principal, faz parte da anamnese. História da doença, sim. Antecedentes familiares, também. Tá? Faz sim. A cúspide dental é uma unidade funcional dos dentes posteriores e dos caninos. Ela ajuda na mastigação e na função. As cúspides vestibulares dos dentes inferiores são chamadas de A, balanceio, B, equilíbrio, C, trabalho, D, lateralidade, E, neutras. Vamos relembrar. Quais que são as cúspides de trabalho, ou também chamadas de VIPs? A cúspide de trabalho ou cúspide funcional são as cúspides palatinas dos dentes superiores posteriores ou as cúspides vestibulares dos dentes posteriores inferiores, certo? Cúspide de balanceio são as vestibulares dos superiores e as linguais, né, dos inferiores, certo? Então, ele está querendo saber vestibular dos dentes inferiores. Qual que é? Vamos lá, de novo. Vestibular, olha aqui, dos inferiores. Cúspide de trabalho, galera. Que está aqui na letra C. Beleza? No corpo da mandíbula, a partir do primeiro molar, nota-se uma elevação que se continua com a borda anterior do ramo da mandíbula, onde originam-se parte dos músculos bucinador, depressor do lábio inferior e depressor do ângulo da boca. Essa elevação é denominada, letra A, fóvea submandibular, letra B, linha obícula, C, lâmina óssea lingual, D, trígono retromolar e E, crista temporal. Minha gente, isso aqui é anatomia pura, aquele decorebinha básica, né, de origem, ação e inserção de músculos. E os músculos bucinador, depressor do lábio inferior e depressor do ângulo da boca, vocês precisam saber isso. Eles são, né, têm a sua origem na linha oblíqua, tá bom? Não esqueçam disso, tirem aí a fotinha para vocês não esquecerem esse decorebinha básico. No tocante à manobra do tampão apical, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Materiais. Vamos responder, né? Vamos respondendo
no decorrer. Materiais à base de hidróxido de cálcio não são indicados como tampão apical. Gente, materiais à base de hidróxido de cálcio são comumente utilizados como tampão apical, gente. A gente usa muito hidróxido de cálcio, não tem nem sentido. Então, a 1 está falso, né? 2. Materiais à base de fosfato de anicida podem ser utilizados. Gente, esses materiais à base de fosfato de anicida, eles não podem ser utilizados como tampão apical. Eles são mais utilizados para perfurações radiculares, certo? Então, também é falso. A manipulação da pasta LC é realizada sobre a placa de vidro, agregando-se o pó ao veículo até obter-se a consistência fluida para ser inserida no interior dos canais radiculares. Gente, a pasta LC, ela não é utilizada também como tampão apical, ela é utilizada como curativo intracanal, tá? Vou botar aqui para vocês decorarem. Eita, que eu comi o R aqui. Intracanal. Letra A, apenas o item 1 é verdadeiro. B, 2. C, 3. D, os itens 1 e 2 são verdadeiros. E E, nenhum dos itens é verdadeiro, tá? E nenhum dos itens é verdadeiro. Assinale a alternativa que apresenta a solução anestésica apropriada para procedimento de urgência devido a quadro de pulpite irreversível no dente 23 em paciente gestante na primeira semana de gestação. Gente, da 20ª semana de gestação, perdão. Letra A, bupivacaína. Letra B, lidocaína. C, xinofina. D, mepivacaína. E, prilocaína. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o anestésico preconizado para se aplicar em gestante? Qual que é, minha gente? Pelo amor. Que não causa metemoglobinemia, que não causa nada. É seguro. E aí? Gente, é a lido, tá? Lidocaína. Ela é um anestésico de preferência para se utilizar, tá? Em pacientes gestantes, levando em consideração tanto a segurança da mãe como a segurança do feto. No que se refere à anatomia dentária, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Embora seja o menor dente da cavidade bucal, o terceiro molar superior apresenta uma cavidade pulpar muito grande no sentido vestíbulo-lingual. Gente, tem uma cavidade pulpar grande, mas não é no sentido vestíbulo-lingual, tá? É no sentido mesiodistal. Certo? Então, essa tá falsa. 2. O incisivo central superior é o dente que apresenta maior dimensão vestíbulo-lingual. Gente, só pensar, vestíbulo-lingual, né? O que tem maior dimensão vestíbulo-lingual é o primeiro molar superior, certo? Ele tem uma dimensão boa ali no sentido mesiodistal, mas não é o de maior dimensão vestíbulo-lingual, tá? Falso também. 3. O primeiro premolar superior é um dente que apresenta morfologia variada de raízes, sendo geralmente menores e mais curvas, tendo grande tendência à fusão. E não, gente. A anatomia do primeiro premolar superior é bem sedimentada, tá? Tem duas raízes separadas e retas, sem tendência à fusão. Então, mais uma vez, nenhuma é verdadeira. Como se sabe, as deficiências carenciais podem causar alterações na cavidade oral. São alterações comumente observadas na anemia ferropriva. A. Quelite esfoliativa mansa. B. Fraturas mandibulares concêntricas. C. Hemorragias e sangramentos periodontais. D. Atrofia da mucosa e atrofia das papilas linguais. E E. Mobilidade plasmática dental. Gente, na anemia ferropriva, essa aqui, a anemia ferropriva, a gente tem características muito peculiares. Quais que são essas características? As atrofias
certo? Que podem ser tanto as atrofias de papilas, mucosa e a língua, tá? E isso aqui a gente chama na papila lingual e da língua, né? A gente chama de glossite atrófica, tá? Essa característica é bem evidente na anemia ferropriva, o que faz com que seja correta a letra D. Como se sabe, para compensar as modificações da fibromucosa de revestimento, no alto da moldagem são utilizados vários artifícios. O mais comum se dá por meio da obtenção de duas modalidades, que sejam, gente, vamos para as alternativas. A, basal e secundária. B, fisiológica, anestesiológica. C, preliminar e secundária. D, basal e preliminar. E, retrógrada e avançada. Gente, a gente sabe que nós temos dois tipos de moldagem, né? Temos a anatômica e a funcional. Aqui, isso é um fato, mas ela não está perguntando o nome comum, né? Não é o nome comum que tá sendo questionado, senão estaria aqui anatômica e funcional. Quais são os outros nomes que podem se dar para moldagem anatômica e moldagem funcional? Gente, é preliminar e secundária. Por isso que é muito importante você ter acesso a aulas. Muito importante, tá? Você precisa saber o nome de outras coisas, como lá no módulo de elasticidade, no módulo de Young, né? Você poderia confundir por não saber que são as mesmas coisas. E aí, se você está cobrando a mesma coisa, óbvio que nenhuma das duas vai ser, né? Senão ia anular a questão, tá? Então, preliminar e secundária é o mesmo que anatômica e funcional. Beleza? Próximo. No que se refere aos cimentos provisórios, analise os itens a seguir e no final assinale a alternativa correta. Gente, questão completamente doida. Em nenhum momento ele pergunta... Essa questão aconteceu, não foi da fonte de voz da minha cabeça, tá? Que eu coloquei no simulado para vocês. Porque eu trouxe para vocês verem como tem algumas bancas que elas não tomam cuidado como que vai colocar o enunciado. Sabe? Tipo, eu entendi. O avaliador, né? O da comissão. Eu entendi. As pessoas que lutem para entender também, né? Porque assim, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. O que é que ele quer saber aqui? Gente, traduzindo para vocês o que ele quis dizer, ele quis dizer que assinale quais desses itens correspondem a cimentos provisórios. Foi isso, tá? 1. Óxido de zinco sem eugenol. Ele é cimento provisório? Ele é. Ele pode ser utilizado em pacientes alérgicos. Alérgicos ao eugenol. O óxido de zinco e eugenol é um cimento provisório? Sim, amplamente utilizado, né? A gente sabe disso. Só que isso pode causar alergia a algumas pessoas que têm alergia ao óleo de cravo, tá? Por isso que às vezes eles fazem óxido de zinco sem eugenol e a gente pode utilizar nesses pacientes. E o hidróxido de cálcio é um cimento provisório? É, gente, utilizado com frequência também. Portanto, todos os itens são cimentos provisórios, o que faz com que todos os itens também sejam verdadeiros. Gente, percebam como essa banca, né, está trazendo várias, que todos são verdadeiros, todos são falsos, nenhuma verdadeira, né? Que banca é essa? Avança SP, certo? Em se tratando de reabilitação extensa por meio da prótese fixa, o profissional deve, sempre que possível, incorporar características oclusais baseadas no conceito de oclusão ideal. Sobre o assunto, analise a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. O toque dos dentes posteriores do lado do balanceio deve ocorrer durante o movimento protrusivo. Gente, de jeito nenhum, tá?
Se o toque dos dentes posteriores ocorrer durante o movimento protrovisivo, isso pode gerar forças, tá? Muito indesejadas, né? Tanto para os dentes naturais como para os dentes artificiais da prótese. E isso pode levar à falha da prótese. Por isso que não seria A1, tá bom? Não deve ocorrer. A relação cêntrica deve coincidir com a máxima intercuspidação habitual, sim, para que ocorra uma estabilidade adequada na oclusão. Isso deve ocorrer. 3. A guia lateral deve ser realizada em função grupo. Gente, ela tem que ser realizada, a guia lateral tem que ser realizada de acordo com características individuais do paciente e não em função do grupo, tá bom? Então, a única verdadeira, né, é a 2. Então, letra B é a nossa alternativa correta. Gente, no final eu vou deixar um e-mail, tá? Para vocês tirarem dúvida, como eu não tô conseguindo ver, né, tudo que vocês estão falando aí no chat, vocês mandam por e-mail e a gente tira dúvidas por lá, tá bom? Perdão aqui que tá simulado 29/10, é porque simulado era para ter acontecido no dia 29/10 para vocês, mas aí a gente não conseguiu. Como se sabe, os pilares protéticos são dispositivos utilizados para fazer a ligação entre o implante e a prótese. E também são conhecidos como. Basicamente, ele quer saber qual é o outro nome que a gente pode utilizar para os pilares protéticos, né? O que são os pilares protéticos? Justamente o que ele falou. Dispositivos utilizados para fazer a conexão entre o implante e a prótese. Eles que vão ser os responsáveis pela estabilidade e o suporte da prótese sobre o implante, tá? Nessa questão aqui, ele está dizendo, letra A, transmucosos, transferentes e conectores. B, intermediários, conexões, conectores. C, avulsos, brandos e côncavos. D, simétricos, assimétricos e perpendiculares. E, transmucosos, transferidos e portáteis. Gente, não. Intermediários, conexões e conectores são outros termos comumente utilizados na literatura para se referir aos pilares protéticos, tá? Enquanto as outras alternativas não possuem relação com os pilares em si, tá bom? São outras coisas. É possível classificar como doenças gengivais modificadas por fatores sistêmicos e associadas com o sistema endócrino a gengivite associada. A. Distúrbios genéticos. B. Com a placa dentária. C. Deficiência de ácido úrico. D. Com ciclo menstrual. E. Com discrasias do tipo GL1. Gente, ele quer saber uma doença gengival associada ao sistema endócrino. Endócrino, né? Qual dessas alternativas aqui envolvem hormônios? Vamos lá. A única que envolve hormônio. Gente, ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual é uma única das alternativas que está envolvendo o sistema endócrino, tá bom? Por isso, é a letra D. No que se refere aos ameloblastomas do tipo sólido, convencional ou intraósseo multicístico, assinale os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Raramente são assintomáticos e lesões menores são detectadas ao exame radiográfico. Gente, raramente são assintomáticos, eles frequentemente são assintomáticos. Tem um crescimento muito lento, os sintomas são mínimos, tá? É raramente percebido pelos pacientes, geralmente a gente diagnostica em exames de rotina, tá? E frequentemente ele se estende bastante, né? A gente sabe que ele cresce lentamente, mas ele forma, né, atinge uma proporção muito grande. Só que mesmo assim eles são assintomáticos, tá? Então, costumam ser assintomáticos na maioria das vezes. Então, não, raramente eles são assintomáticos, não, falso. Nos tumores de crescimento de forma aguda, não há o envolvimento das raízes dos elementos dentários da região envolvida. E sim, tem um envolvimento das raízes, tá? Fica bem grande o babado e realmente envolve raízes, sim. Por isso que esse também é falso, porque ele diz que não há o envolvimento, tá bom? 3. A lesão pode crescer lentamente, formando massas e atingindo proporções grotescas. A dor e a parestesia são incomuns mesmo em tumores grandes. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Eles são bem
essa sintomatologia de dor, de parestesia é bem comum, mesmo em tumores grandes, tá? É uma característica bem peculiar do ameloblastoma. Então, isso faz com que a única alternativa, né, seja a letra, seja 3, não é isso? 3. Então, é a letra C, que diz que apenas o item 3 é verdadeiro. Qual o nome que se dá ao exame complementar mais apropriado para a detecção de um cialolito? No caso, o cálculo salivar. A. Radiografia oclusal. B. Leucograma. C. Inagrama. D. Digitação em P9. E. Hemograma completo. Gente, o exame que a gente mais utiliza para a detecção de cialolito é a radiografia oclusal. Isso tem que estar muito bem sedimentado na cabecinha de vocês, a indicação de cada uma das radiografias que a gente utiliza, tá bom? Todas elas, tanto as técnicas, tudo precisa estar muito bem sedimentado. Lá com a professora Amy, vocês aprendem cada uma dessas indicações. E é a radiografia oclusal. Mais facinho que isso, né? Difícil. Segundo Toledo e colaboradores, o cimento de número de vidro pode ser classificado de acordo com a sua finalidade. Aquele reforçado por partículas de prata para áreas sujeitas a esforços mastigatórios mais intensos é do tipo 1, 2A, 2B e 3. E IA. 1A. 1A, perdão, IA. 1A. É porque não existe, né? Aí eu endoidei. Gente, qual que é a indicação de cada um dos CIV? O tipo 1, ele é para cimentação. O tipo 2, ele tem uma diferença entre o 2A e o 2B. O 2A, ele é para estética. Ele visa mais a estética. Já o 2B, ele é mais para mecânica. E aí, é aí que entra os reforçados. Reforçados por resina, reforçados por partícula de prata, tá? Sendo que quando eles são reforçados por prata, são chamados de CERMITs. Então, 2A, essa classificação. E o 3 é utilizado para base e forramento. 1A nem existe, né? Vocês estão vendo que quando tem essa classificação de A e B é o 2, não 1. Então, isso faz com que a resposta seja a letra C, 2B. A ação dos antibióticos sobre os agentes microbianos provoca 2 tipos de efeito, desde que o germe seja sensível à droga, à morte ou à interrupção do crescimento. Esses efeitos são determinados por diferentes mecanismos de ação. É o antibiótico que interfere na síntese da parede celular. Gente, isso cai frequentemente, tá? Frequentemente, essa questão aqui é da IBAN, IBAN-SP, viu? Então, cai bastante. Fluoroquinolona. O mecanismo de ação é por inibição do DNA. Então, não seria, tá? B. Macrolídeo. Inibe síntese de proteína. Então, também não seria. Tetraciclina. Também inibe síntese de proteína, tá? Também não seria por causa disso. A nossa resposta é a penicilina, que atua inibindo a síntese da parede celular, tá? Que isso vai interferir na transpeptidação, tanto de bactérias gram-positivas quanto de bactérias gram-negativas, certo? É ela que interfere na síntese da parede celular. Cai sempre, viu? Não se preocupem que vai cair isso aqui, futuramente no edital de vocês. Então, gente, foi isso. Esse é o nosso e-mail, vocês podem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Sobre os cursos, sobre as questões aqui, sobre qualquer coisa, tá bom? Estamos à disposição
para vocês. Não consegui ver o chat, não consegui conversar muito com vocês, estou bem perturbada com isso, já tentei tanto falar com o YouTube, mas espero que minha equipe tenha respondido aí vocês da melhor forma possível. O que eles não conseguirem responder, o que eles não conseguiram responder vocês, por favor, mandem e-mail para mim, tá bom? Com as dúvidas. E a partir de agora a equipe vai liberar alguns descontos lá no Concurseiro Pro e nos combos para quem quiser se tornar o nosso aluno. Espero vocês na próxima oportunidade. Espero que seja lá dentro do nosso curso. Tchau, tchau e um bom restinho de domingo aí para vocês.